solta o briga de irmã! Primeira Era, capítulo 6, Quenta Silmarillion. Fëanor, o mais habilidoso entre os Eldar, tinha como o símbolo da sua casa um martelo e uma bigorna embaixo de uma coroa sob 7 estrelas. A coroa representando a sucessão natural à posição de Rei Supremo dos Noldor, já que Fëanor era filho primogênito de Finwë, quem atualmente detinha esse título, e as 7 estrelas representando as lágrimas de Elbereth, que marcam o despertar dos Elfos. Já o martelo e a bigorna representavam os belos trabalhos que os membros da Casa de Fëanor confeccionavam, seja no campo da arquitetura, da manufatura bélica ou na criação de belas obras de arte. Mas com certeza, o maior trabalho de Fëanor foram as 3 Silmarils. Tratam-se de 3 pedras de beleza infinita, perfeitamente redondas e impecavelmente lisas na superfície. Eu digo isso porque, como eu falei antes, mesmo Fëanor sendo o mais habilidoso entre os Eldar, as suas obras não conseguiam chegar aos pés daquelas criadas pelos Valar, principalmente em comparação com as árvores de Elbereth, que iluminavam toda Aman. E Fëanor, em especial, era fascinado por essas árvores e pela luz que elas produziam. Então ele trabalhou durante séculos na confecção dessas joias, tentando reproduzir um pouquinho da beleza que elas transmitiam. E o resultado final desse trabalho todo que ele teve foram as 3 Silmarils, que emitiam uma luz fortíssima. Isso porque Fëanor conseguiu aprisionar um pouco da luz das árvores dentro das pedras que ele criou. E elas eram cópias fidedignas das árvores de Elbereth. Então a sua luz era a luz dos próprios Valar. Ela queimaria qualquer criatura maligna que a tocasse. Só que, amigo, quando Melkor viu esse negócio, ele ficou maluco. Ele queria muito ver encostar, ele queria ter pra ele. Mas aí, cara, ele ia deixar de lado, porque Fëanor era um cara meio nervoso. Mas quando ele encostou nas pedras e as pedras queimaram as mãos dele, e ele viu que ele não podia ter, aí, bicho, aí, caralho, top 1 na lista de prioridade do Senhor do Escuro. Mas na hora, cara, tipo, foda-se Terra-média, foda-se o resto, eu quero isso. Daí Melkor tentou se aproximar de Fëanor, bater a pelada, ficar amigão. Só que Fëanor era um cara meio racista, e ele disse: sai daqui, seu preto macaco fedorento. Alguém devia tratar as pessoas da cor horrorosa que você tem como escravo, não como gente. Você nem deve ter alma. Se quiser pode me servir, mas nunca, nunca pense em expressar qualquer tipo de vontade própria. Escória! E Melkor, que não tem respeito próprio nenhum, aceitou essa proposta. Isso porque ele queria estudar uma possibilidade de roubar as pedras e ficar com elas. E que jeito melhor do que trabalhando para o dono das pedras, não é verdade? E depois de um bom tempo trabalhando de empregada para Fëanor, Melkor virou para ele e falou: mestre Fëanor, eu vou ali comprar um cigarro e eu já volto, tá? Mas obviamente ele não voltou. Só que Fëanor não deu muita intenção para isso e deixou que ele fosse sem reclamar, do tipo: e que nunca mais volte, preto imundo. Olha, Fëanor não era burro, só que entende, ele não era nem nascido na época que o Melkor escrotizava tudo por aí. Ele não fazia ideia do que o cara era capaz, então ele só tinha ouvido histórias, e mesmo assim ele duvidava como aquela criatura tão submissa poderia ter feito tanta coisa. Então ele deixou que Melkor fosse e foda-se, sabe? Mas uma coisa era certa, Melkor ia fazer ele se arrepender disso. Mas continuando, de tempos em tempos rolava uma confraternização entre as 3 raças dos elfos, que são os Vanir, os Noldor e os Teleri, lá em Valinor. Era uma festinha que acontecia em Tirion, vamos dizer, pro pessoal dar uma relaxada. Se tratava de uma rave élfica. E aí, meu irmão, era tudo liberado, droga alucinógena pra caralho, todo mundo loucão, suado, pulando. Era o maior evento de Aman e até alguns Valar apareciam todo ano. Presenças ilustres como D-Manwë, MC Elberethzinha, pra botar fogo na pista de dança DJ Oromê e DJ Aulé. E pra começar a putaria, Mr. Catraê. E o Tunts finalmente começou e rolou solto, e aquela putaria de elfo pra tudo que é lado. Muita coisa aconteceu e a noite finalmente atingiu seu pico. Mas, porém, contudo, todavia, esse ano ninguém da casa de Fëanor apareceu. Nem mesmo Finwë, que morava lá com Fëanor, o pai do Fingolfin e do Finarfin. Provavelmente por causa do climão que ficou entre os 3 irmãos no último encontro. E Fingolfin e Finarfin, apesar de estarem brigadinhos com seu irmão, ficaram mó tristes do cara não ter aparecido. Porém,
Para surpresa de todos, Fëanor apareceu com toda a sua galera no meio da festa. A música parou de tocar. Todo mundo se virou e olhou para o elfo que chegava e uma tensão se formou no lugar. E a lentas passadas, Fëanor foi caminhando em direção aos seus dois irmãos, que lançaram-lhe um olhar sério, porém com uma ponta de expectativa. Até que finalmente ele alcançou seus dois irmãos e os três ficaram parados ali sem dizer uma palavra, apenas se entreolhando. A expectativa era geral, ninguém sabia o que ia acontecer quando finalmente Fëanor olhou para Fingolfin e estendeu sua mão em sinal de paz. Os dois sorriram e Fingolfin disse: "Seja bem-vindo, meu irmão. Estávamos à sua espera." E aí a rave teve continuidade e os elfos voltaram a incomodar o capeta. Então os três irmãos conversaram bastante durante a festa, dançaram juntos, fizeram as pazes e correu tudo bem. Acontece que Finwë finalmente conseguiu convencer Fëanor de ir lá conversar com os irmãos e realmente fazer as pazes. E todos eles decidiram ali naquela festa que era melhor que todo mundo voltasse pra Tirion, todo mundo morasse junto, inclusive Finwë, que a casa de Fëanor inteira voltasse e todo mundo ficasse em paz. E Fëanor de bom grado concordou com tudo isso. E os Noldor finalmente deixaram essa birrinha secular que eles tinham de lado e se entenderam. Foi uma noite feliz para os Noldor, para os Vanir e para os Teleri. Excepcionalmente esse ano, a rave élfica durou 2 noites. Só que onde há felicidade, há Melkor. E ele voltou a Valinor para estragar a alegria da moçada. Só que ele não voltou sozinho não. Melkor havia ido secretamente até a Terra-média e fez aliança com Ungoliant, uma aranha gigantesca. A mãe da Laracna do Senhor dos Anéis, lá aquela aranha, enfim, só que 1000 vezes maior. E Ungoliant, ela se alimentava de luz e ela crescia conforme ela comia luz. Olha, deixa eu te falar na moral aqui. Fiquei sabendo que você gosta de uma luzinha de vez em quando, certo? E se eu te dissesse que eu sei de 2 árvores que brilham mais forte do que qualquer coisa que você já viu na sua vida? Sei, elas existem e estão além do mar. Eu posso te levar até lá e você pode se alimentar de quanta luz você precisar, exceto pela luz de 3 pedras específicas. Essas eu quero pra mim. E aí, nós temos um acordo? E Ungoliant aceitou o acordo de Melkor, porque ela estava com fome. E quem tá com fome, amigo, só pensa em comida. E chegando em Valinor, Melkor apontou a direção das árvores para Ungoliant e foi direto para a casa de Fëanor. E lá, apenas Finwë estava em casa, porque o resto da galera tinha ido com Fëanor para a festa em Tirion. Finwë estava sentado na soleira da porta de casa, tranquilo, desarmado, de boaça, sem se preocupar com nada, quando Melkor o surpreendeu desembainhando sua espada. Antes que Finwë pudesse ter qualquer reação, Melkor segurou o Rei Supremo dos Noldor pelo pescoço. Finwë, com um olhar de espanto, só conseguia dizer Melkor. E repetidas vezes golpeou com a sua espada o peito de Finwë, que gritava de dor, e o Senhor do Escuro dilacerou o corpo do pai de Fëanor até ele ser reduzido a apenas pedaços de carne imersos numa poça de sangue. Então, Melkor entrou na casa de Fëanor, roubou as 3 Silmarils e saiu correndo na surdina antes que as pedras queimassem completamente as suas mãos. Enquanto isso, Ungoliant se aproximou sorrateiramente das árvores de Valinor, a maior fonte de luz de Arda. E sedenta, ela avançou com as suas presas asquerosas e se deleitou com a luz das árvores. E com isso, uma sombra aracnídea gigantesca começou a crescer e crescer e crescer na rave dos elfos, mas estava todo mundo muito drogado para conseguir fazer alguma coisa. E à medida que ela ia se alimentando, Ungoliant ia crescendo e crescendo e crescendo cada vez mais de tamanho, até o ponto de que quando ela sugou a última gota de luz das árvores, ela estava colossalmente gigantesca. E a essa altura ninguém mais, nenhum elfo tinha coragem de enfrentá-la, e até os Valar ficaram receosos em se aproximar. As árvores murcharam e a sua luz foi extinta de Aman, que agora também era coberta sob o manto da escuridão. E a última lembrança dessa bela luz estava nas Silmarils que Fëanor havia confeccionado, que Melkor tinha roubado. Ué. When the cold of winter comes, starless night will cover day in the veiling of the sun. We will walk in bitter rain, but in dreams. Yo! Na trivia de hoje eu vou falar de novo sobre os Noldor, para fixar melhor aqueles que eu falei no capítulo passado. Vamos lá?
Começando, nós temos o líder supremo dos Noldor, que é Finwë, e ele se casou com Miriel, que também é uma Noldor, e os dois juntos tiveram um filho chamado Fëanor, que se casou com uma elfa chamada Nardanel, e ela teve com ele 7 filhos, que são Maedhros, Maglor, Ceregorn, Carantir, Curufin e os gêmeos Amrod e Amhas. Mas, como vocês sabem, Miriel morreu e Finwë se casou com uma valha chamada Indis, e com ela ele teve mais 2 filhos, Fingolfin e Finarfin. Fingolfin se casou com sabe-se Deus quem e teve mais 3 filhos, Fingon, Turgon e Aredel. Já Finarfin se casou com uma Teleri chamada Earwen e teve 4 filhos, Aegnor, Finrod, Angrod e Galadriel. E isso conclui o Ovo de Páscoa de hoje. Então, até a próxima. Tchau!